Vem aí o Dr. Manuel e vai falar sobre o quê? Eu vou até assistir. Cadê? Ele fala sobre as causas do estresse. Eu acho que a impunidade é uma delas. Eu acho que a impunidade é uma das causas do estresse, porque hoje eu estou estressado. Vamos ver, Dr. Manuel, que fala sobre os males da mente. Hoje... As causas principais do estresse, né, assim, quando a gente fala dos aspectos pessoais, né, assim, a gente tem que falar, por exemplo, das exigências que cada pessoa tem dela, das cobranças que a gente faz da gente mesmo. Né, assim, muitas vezes a gente cria uma expectativa da gente que a gente não consegue cumprir essa expectativa. Porque às vezes a gente nem está preparado para aquilo que a gente quer. Né? Assim, você imagina uma pessoa que deseja muito jogar futebol, mas não dá conta de chutar uma bola. Ele vai para o campo, ele treina, mas não dá conta de chutar, porque ele não tem aptidão para isso. Né? Então, quando eu estou falando dessas exigências internas, eu estou falando disso, daquilo que a gente cobra da gente. A gente quer ser um bom marido, a gente quer ser um bom pai, a gente quer ser um bom funcionário, né? Assim, a gente quer ser um bom cidadão, e nem sempre a gente consegue ter essa perfeição. Né? Assim, ninguém é perfeito, né? Assim, a gente sabe disso. Mas tem hoje uma situação que está trazendo mais estresse para as pessoas, que diz respeito ao ambiente de trabalho. Né, assim, os ambientes de trabalho hoje, né, assim, eles costumam ser muito estressantes, porque cada dia que passa, né, assim, o funcionário ele é mais exigido, né, assim, ele é mais cobrado, ele tem que ser mais criativo, né, assim, ele tem que saber receber ordens, ele tem que saber passar ordens, né, assim, ele tem que ter boa aparência, né, assim, não basta só, né, assim, ele ser capaz no serviço dele, mas ele tem que cumprir metas que são impostas a ele, muitas vezes além da capacidade dele, mas como a exigência dele é grande para não perder o emprego, ele procura fazer o possível para cumprir aquelas metas. Né, assim, então, eu falei ainda há pouco, né, assim, da questão da vocação da pessoa. Né, assim, então, as pessoas nem sempre elas vão trabalhar naquilo que realmente elas têm vocação. Antes de ontem, um rapaz me perguntou: doutor, quantos anos o senhor está formado? Eu falei: já tem 39 anos que eu estou formado. Né, assim, e o senhor nunca quis deixar a sua profissão? Eu falei: não, porque assim, eu sempre gostei muito disso que eu faço. Eu gosto de ser médico, né? Assim, isso é um trabalho que me faz. Mas o senhor nunca teve dúvidas? Né? Assim, dúvidas já tive. Em determinados momentos da minha vida eu já tive dúvidas. Mas chegar ao ponto de querer deixar, né, assim, a minha profissão, eu nunca quis. Né? Assim, porque eu entendo que essa é a minha vocação. Né? Assim, então, mas hoje em dia a questão da vocação está muito difícil, porque as crianças, elas são atribuídos a elas, aos adolescentes, a escolha, né, assim, do que você quer ser. Né, assim, você quer ser médico, você quer ser professor, né, assim, é a criança ou é o adolescente que acaba escolhendo aquilo que ele vai ser. E muitas vezes, grande parte das vezes, né, assim, a pessoa não tem preparo nenhum para poder fazer essa escolha na vida dela e acaba fazendo escolhas que não são adequadas, né? E aí o sofrimento vem maior, porque ele está dentro de um trabalho que não realiza ele, né? Ou mesmo por uma situação de fantasia, né, assim, de criar. Hoje em dia é muito comum, né, assim, as pessoas
terem dificuldade nos relacionamentos dela. Mas lá no fundo, todo mundo desejaria, né, assim, ter um relacionamento estável, como era dos nossos pais, né, assim, manter os casamentos por 30, 40 anos. Né, assim, então, essa fantasia, essa expectativa que a gente cria com relação até aos relacionamentos, né, assim, isso tudo são coisas que levam a gente a ter estresse, que quando eu falei das causas externas e das causas internas, esse é um fator das causas internas. Assim, você está vendo que eu não falei de traumas, né? Assim, muitas vezes os estresses estão relacionados a traumas infantis, né? Assim, nem sempre. Né? As pessoas ficam procurando traumas durante a infância, mas nem sempre. Muitas vezes é simplesmente, né, assim, uma expectativa que a gente cria com relação a gente mesmo e que a gente não dá conta de cumprir essa expectativa.